Muito bom dia! Que delícia poder começar amanhã animado, assim, com tanta coisa que a gente tem de bom para falar aqui. Quero te dar um bom dia alegre, porque nesta manhã as misericórdias de Deus se renovaram e se renovam na nossa vida. Tá triste? Fica aqui que eu creio que Deus vai usar esse programa para te fazer feliz, para te trazer novidade de vida. E é isso que a gente espera, né? Esperamos que Ele use. Ele usa o que Ele quer, como Ele quiser, né? E é isso. Hoje nós temos um programa muito gostoso, literalmente, né? Que a nossa querida Gesiele Lima, que está lá nos Estados Unidos, vai falar sobre alimentação em família. Olha só que gostoso. Ela tem várias dicas que me surpreenderam e que me trouxeram uma nova consciência para a questão alimentícia. E, às vezes, a gente vai no automático e deixa coisas importantíssimas de lado, tá bom? Então, esse programa vai servir para fazer a gente ter alguns starts, assim, se ligar de algumas coisas, né? E quero abrir com um versículo que diz o seguinte, eu tenho certeza que você já ouviu esse versículo que diz assim: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Esse versículo, tem que confessar que foi o versículo que me pegou assim para que acontecesse a minha conversão. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu acho que esse versículo a gente tem que levar todos os dias, né? A gente tem que se avaliar, ele pode ser um termômetro usado todos os dias na nossa vida, né? Estou fazendo tudo para a glória de Deus? E a alimentação tem a ver com isso, né, gente? Às vezes, a gente age de forma egoísta, pensando, o corpo é meu, faço o que eu quero. E não é assim. Corpo é templo do Espírito Santo, somos propriedades de Cristo. Então, nós temos que fazer a vontade dele e glorificá-lo em tudo, inclusive na alimentação, né? E esse programa está recheado de cuidados para que a gente possa fazer isso, né? Tem outro versículo que diz assim, ó. Em Atos 2, 46 a 47, diz assim, ó, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha que coisa linda, momento de comunhão de mesa que eles compartilhavam com alegria e singeleza de coração, e o Senhor ia acrescentando quem ia sendo salvo. Isso me lembrou, gente, de uma pesquisa feita, vou falar para vocês agora, uma pesquisa feita no Instituto, vou falar aqui, ó, Instituto Internacional Haggai, né, que perguntou como as pessoas se converteram ao Evangelho. E 1% através de programas de televisão, 1,1% através de filmes, 2,1% através de outros meios, 2,4% através do sermão, 2,9% através do programa de rádio, 2,9% através de um trabalho pastoral, 3% através de literatura e Bíblia, 4,4% através de cruzadas evangelísticas e, pasmem, 29,9% através de amigos e 49,7% através de parentes. Agora você vê como a mesa, às vezes, uma comunhão, né, tem a capacidade de levar as pessoas a serem salvas, como falou ali em Atos 2, 46 a 47, né? E enquanto isso, enquanto eles comiam com alegria e singeleza de coração, que é o que acontece entre os amigos, entre a família, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, já deu um start hoje para a gente se ligar e ver como que estão sendo nossos momentos de alimentação, de glorificar a Deus, né, através da alimentação, do momento que a gente senta para comer, tanto na questão do que a gente está ingerindo, quanto a questão do que está acontecendo em volta, né? É isso mesmo, muito bom, gente. Já fica aí um monte de dica para a gente ficar, para a gente se ligar, né? Eu gosto de refletir sobre isso. Muito boa essa pesquisa, gostei demais, já tinha comentado sobre ela. E fica aí para a gente se ligar, né, que a maioria das conversões das pessoas que vão ao Senhor são através de amigos e parentes, né? Isso daí é muito bom. Olha só,
stories que edificam. A gente anda pelo Instagram, e o nosso Instagram é Manhã IPP, @manhãIPP. Você pode postar sua fotinho. Aliás, estou esperando sua postagem da fotinha aqui que eu estou falando. E eu estou aguardando a sua foto para ver, né, seu rostinho aí do outro lado. A gente vai para o quadro Stories que Edificam, que a gente escolheu um muito legal. Vamos lá. E o Stories que Edificam de hoje é da Rafa Morini, que ela publicou 1 Samuel 16:7, que fala assim: porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê, né? Não vê como o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Vou repetir aqui o versículo de 1 Samuel 16:7, que é da Rafa Morini. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Deus sonda o nosso coração e só Ele é capaz de saber o que se passa, até em coisas mais profundas que a gente nem imagina, né? Então, não liga pelo que os homens acham, pelas opiniões. Isso pode ter dois sentidos, né, gente? Nós temos que andar, ter conselhos, mas de pessoas que estão firmadas na palavra de Deus e tementes ao Senhor. Né? Agora, ouvir qualquer coisa e julgar também não dá. Só o Senhor conhece o coração, né? É verdade. Muito bom. Stories que Edifica, do quadro de hoje, né, da Rafa Morini. E a gente tá de olho. Então, posta aí que se tiver mais stories interessantes, a gente vai postar aqui no Manhã IPP. É isso aí, gente. E como eu falei, hoje nós vamos conversar com a Gesia Lima, que já está aqui com a gente. Ela é cristã, estudou nutrição e culinária e ama falar de comida. Ela é casada com o pastor Jean Francesco e mãe de 2 filhos lindos. Daqui a pouco a gente já vai conversar com a Gesia, mas antes eu quero falar que tem novidade chegando na editora Hebron, que é o lançamento da nova obra do pastor e missionário Ronaldo Lidório, Teologia, Piedade e Missão. Esse novo livro do reverendo Ronaldo Lidório, né, pastor e missionário. E se você também tem um coração missionário, você precisa conhecer essa obra. E o próprio autor preparou um vídeo para falar sobre esse lançamento da editora Hebron. Veja só. Gostaria de parabenizar a Igreja Presbiteriana de Pinheiros pelo seu aniversário. Eu louvo a Deus por suas vidas, a forma como vocês centralizam a Cristo e a palavra de Cristo, como são dedicados à comunhão e intencionalmente envolvidos com a missão. A minha sincera oração é que o Senhor os fortaleça a cada passo, dando discernimento, perseverança e fé, em nome do Senhor Jesus. E eu aproveito para apresentar o livro Teologia, Piedade e Missão, a contribuição de Gisbertus Vultius na missiologia e no plantio de igrejas, publicado pela editora Hebron. É uma alegria participar com a editora nesse projeto. Gisbertus Vultius, apesar de pouco conhecido no Brasil, foi um dos mais influentes teólogos reformados na Holanda do século XVII. Teólogo, professor e pastor, ele é reconhecido como o primeiro missiólogo protestante. Ele influenciou gerações ao promover a conciliação da teologia com a piedade e com a missão, usando uma expressão em latim, vocatio et missio, chamada e enviada, para ensinar sobre a natureza da igreja. Para ele, a igreja era chamada por Deus para a salvação e enviada por Deus para a missão em um só movimento. Eu tenho 2 objetivos com esse livro. O primeiro é refletir sobre a influência de Gisbertus Vultius na missiologia e de forma específica na teologia e prática do plantio de igrejas. A sua missiologia teocêntrica e trinitária precisa ser mais conhecida, refletida e aplicada em nossos dias. Sua máxima era viver e trabalhar para a glória de Deus.
Meu segundo objetivo é promover um ambiente para a reflexão pessoal e espiritual a partir dos ensinos de Vultius, que propõe a conciliação da teologia com a piedade, daquilo que cremos com a maneira como vivemos, sempre desembocando na missão. Vidas verdadeiramente quebrantadas, sinceramente desejosas de exaltar a Jesus Cristo em tudo que são, em tudo que têm e tudo que fazem, para a glória do próprio Deus. Que o Senhor nos abençoe. Que maravilha, né? Que mensagem do reverendo Ronaldo Lidório. Ele fala qualquer coisa, a gente sai edificados, né? Que bênção, que livro, que livro. Ah, e quero lembrar vocês que hoje à noite, no programa Você é um Missionário, nós estaremos sorteando um livro desse. Então, se você quer concorrer, hoje à noite não, no programa Você é um Missionário. Você é um missionário da próxima terça-feira, eu estou achando que hoje é terça, a gente vai sortear um livro desses do reverendo Ronaldo Lidório. Lembrando que na Hebron todo o lucro, né, de vendas, voltando a falar da Hebron, é investido em missões, né, através da Junta Missionária de Pinheiros, ajudando a cumprir a visão da IPP de ser uma grande igreja missionária. Então acesse o site lá, editoraebron.com.br, e garanta já o seu livro de teologia, piedade e missão. Hebron, né, uma editora missionária. Muito bom, gente, que delícia, amo livros muito bons. Lá na Editora Hebron tem vários, e na livraria aqui da IPP tem também. Acessa lá, né, e pode já ver vários livros que vão edificar muito a sua vida. Vamos lá para o nosso quadro Ponto de Vista com a Ilnara hoje. Quantos passos a gente tem que dar por dia? Vamos ver com a Ilnara nosso ponto de vista de hoje. Oi, gente! Bem-vindos ao quadro Vida Saudável, e a dica de hoje é: quantos passos eu tenho que dar no dia? Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, para você ser considerado uma pessoa fisicamente ativa, você tem que fazer, pelo menos todos os dias, 10.000 passos, que dá em média de 30 minutos a 1 hora de caminhada todos os dias. Agora, se você não tem esse tempo, vai aqui algumas dicas para você poder intensificar um pouco mais no seu dia a dia. Por exemplo, se você pega metrô, é recomendável que você utilize as escadas ao invés da escada rolante. Se você mora em prédio, também utilize a escada do prédio. E se você tem um pet, por exemplo, um dog super fofinho, leva ele para caminhar 3 vezes ao dia, durante 15 minutos. Isso daí já te ajuda bastante a concluir os 10.000 passos diários. Então, comece a partir de hoje a melhorar a sua qualidade de vida. Espero que você tenha gostado da dica de hoje, compartilhe com seus amigos e com certeza marque eles aqui nos comentários. Um abraço, até mais! Muito bom, Will, é isso aí, né? A gente tem que realmente pensar que caminhar vale a pena para a nossa saúde, né? Você viu aí o mínimo de passo por dia? Vamos ficar ligadinho. Manhã IPP aqui trazendo muita informação para você ficar ligado na sua saúde. É isso mesmo. Olha só, gente. Agora eu quero apresentar para você a Gesie Lima, que vai conversar com a gente sobre alimentação saudável. A Gesie mora lá nos Estados Unidos, como eu falei para você, e ela vai falar sobre esse tema importantíssimo com a gente. A Gesie é cristã, estudou nutrição, culinária e ama falar de comida. Ela é casada com o pastor Jean Francesco e mãe de 2 filhos lindos. E agora a gente vai então para a nossa entrevista, conversar sobre alimentação do dia. Vamos lá falar com a Gesie. Bom dia para a Gesie, bom dia, querida. Obrigada por ter aceitado nosso convite. Bom dia! Eu que agradeço, é uma honra estar aqui conversando com vocês. Olha, eu estava na expectativa de fazer esse programa porque eu vi as fotos que você me mandou e olha, não tem como ver tudo que você me passou e não ter vontade de ter uma alimentação saudável e muito mais em família, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, Gesie, da importância da gente falar disso e muito mais do que falar, viver essa qualidade de vida, né? Sim, desde que a gente se mudou para cá, para os Estados Unidos, há 3 anos, a gente tem experimentado
algo assim muito diferente, porque a gente é de São Paulo também. Inclusive, a gente visitou a igreja de Pinheiros algumas vezes. Que legal. E a gente sabe que São Paulo é uma cidade boa, tem os seus pontos bons, como todo lugar, só que a falta, assim, de natureza, né, do contato da natureza é bem grande para a maioria das pessoas. E aqui a gente tem vivenciado o oposto, assim, a gente tem contato, a 15 minutos você encontra a fazenda de onde a gente mora. Então, a gente tem tido, assim, experiências muito positivas com a horta da casa. A gente começou esse ano uma horta aqui no campus, né? A gente mora no campus da faculdade, onde meu esposo estuda. E daí a gente começou uma horta junto com o meu filho e o meu esposo. E os primeiros tomatinhos, acho que tem foto dele comendo tomatinho. É verdade, vamos mostrar. Coisa mais gostosa. Oh, meu Deus, tá aí aparecendo. Que coisa Essa linda. foi a primeira colheita. Foi a primeira colheita. Tem a foto com o seu marido também no carrinho de mão, começando a horta, né? Vamos ver essa foto, que coisa linda. Muito linda. Olha aí, colhendo a moreira, né? Ah, isso. A gente foi numa fazenda framboesa. Framboesa, Nessa fazenda tem framboesa, tem morango, e é muito comum aqui você ter, conforme a época, né, estação, você vai na fazenda de mirtilos, né, blueberries, de framboesa, de pêssego, de legumes também. Então, isso é muito gostoso, porque você pode chegar lá e comprar, ou você pode ter a experiência de pegar, colher, né, por si mesmo. Então, com as crianças é muito bom. E essa é uma fazenda que a gente foi, que é um programa que existe aqui nos Estados Unidos. Eu não sei se tem aí no Brasil, mas acho que deveria ter, se não tem. Que basicamente você paga uma taxa a cada semestre ou anual. E aí você tem direito de comprar, né, alguns legumes que a fazenda plantou. Uau. E cada vez é um tipo de legume diferente, né? Conforme a estação, isso que é legal, você respeitar o tempo da terra, né? O tempo da plantação. E aí você tem com isso também contato com tudo muito fresco e com diversidades, coisas que eu nunca vi na vida, eu tô tendo o primeiro contato, assim. E é muito incrível essa experiência. E você deve sentir diferença no corpo também, na saúde, né? Deve dar uma diferença e tanto, né? Ah, sim, o ar começa pelo ar, né? Que assim, aqui onde eu tô é na varanda de casa, é muito verde a cidade inteira. E aí você tem, isso propicia também você poder, a rotina mais tranquila, menos estressante, você consegue fazer exercício, né? Assim, caminhar, fazer exercício com a sua família, né? Junto, em família, tempo em família, é muito bom também. Então acho que tudo coopera, alimentação, né? Acho que tudo é um combo. É verdade, qualidade do sono, né? Ô Gezê, e agora eu assisti uma live sua muito interessante que você comenta também sobre que pessoas buscam refúgio, às vezes, das tristezas, né? Das culpas, dos problemas da vida, às vezes até doença, depressão. Busca refúgio na comida, né? Como que a gente pode vencer isso? Pois é, isso sempre aconteceu e acredito que agora, em tempos de pandemia, a gente tem escutado muita gente falando sobre isso, relatando isso. Eu também tenho minhas experiências, né, pessoais, que eu compartilhei na live, que justamente eu me via, assim, atacando chocolate, né, como se fosse algo proibido, algo errado. E realmente eu acho que pela questão da ansiedade e tudo mais, a gente tende a procurar aquilo que nos dá um certo prazer, né, a comida e prazer tem tudo a ver. Mas muitas vezes eu acho que a gente tem passado dos limites, né? Ou enxergado a comida até assim com uma certa culpa. E se você for pensar, Deus criou todas as coisas para o nosso bem, né? Para o nosso consumo. Como eu acabei de dizer, é tanta variedade, tantas opções. Então a gente precisa enxergar o alimento como uma graça de Deus, como algo muito bom para a gente, que nos faz bem. E assim também ele nos criou com esse mecanismo de fome. Então, o mais natural seria a gente estar com fome, a gente busca comida, está com sede, bebe água. E quando a gente está satisfeito, a gente deveria parar por aí, né? Só que muitas vezes a gente estende um pouco, a gente vai além dos nossos limites, não respeitando o nosso corpo.
e com isso a gente tem consequências de doenças ou condições, né, como obesidade ou até mesmo transtornos alimentares ou uma má relação, né, com a comida, porque muitas vezes a gente acaba ultrapassando os limites do nosso corpo e simplesmente vendo o alimento como a única fonte de prazer que a gente pode ter, né? Então a gente precisa buscar outras formas da gente se reconectar com o alimento, realmente entender que comida é algo bom, mas que nada em excesso faz bem, né? Então, eu acho que uma dica prática para isso seria justamente tentar observar essas sensações do corpo, né? Quando você está com fome, tentar fazer uma refeição naquele momento e não simplesmente beliscar, fazer pequenas refeições. Muitas vezes a gente come e nem tem noção do quanto que a gente está comendo. Então, se você para um momento do seu dia para fazer refeição, um ambiente mais tranquilo, que também favoreça essa atenção àquilo que você está comendo, e aí você também pode estar comendo alimento que realmente vai te nutrir, que não simplesmente tem caloria, mas que você, logo depois daqui uma hora, está com fome de novo. Aquilo que realmente, de repente, tem mais fibras, né? Comida como um todo, frutas, legumes, verduras, arroz, feijão, que faz bem, que te sacia de fato. Muito bom. E tem também como entender, né? Acho que importante para tudo isso é, antes de tudo, entender, né, a relação de uma alimentação saudável, né? Eu queria que você falasse um pouco disso. Da alimentação saudável, tem aquela que o consumidor acaba sendo manipulado, né? E também essa alimentação saudável tem a ver com cozinhar também, né? Tem algumas preferências que fazem diferença do que aqueles enlatados. Queria que você comentasse sobre isso com a gente, que você tem experimentado aí, que eu sei. Sim, é verdade. Assim, a gente não pode dizer que a indústria alimentícia não tem a sua importância, porque afinal a maioria das pessoas são consumidoras, né? Eu comecei a minha horta, mas assim, é muito pequena perto daquilo que eu consumo. Então a gente precisa, enfim, de arroz, feijão, carnes, né, leite, ovos. E a gente acaba, então, consumindo de quem produz, de quem vende. Então, a indústria ela tem o seu papel importante, porque ela facilita o acesso, né, para essa grande população. Só que, ao mesmo tempo, nem todos os produtos e alimentos que a indústria oferece, eles fazem bem a gente. Então, na verdade, a gente tem que entender essa diferença. Daquilo que faz bem, a gente consome. E daquilo que faz mal, simplesmente passa longe, sabe? Você vê ali na prateleira do mercado, mas não é isso que eu vou comprar, não é isso que vai ter na minha casa. E eu posso falar um pouquinho, se você quiser me interromper também. Pode deixar, mas eu gosto de te ouvir, tem muita informação boa aí. Tem bastante informação. Assim, uma coisa muito legal é que recentemente, em 2014, o Ministério da Saúde ele publicou uma nova versão do Guia Alimentar para a População Brasileira, que se você quiser acessar no Google, você tem acesso. E assim, ele categorizou os alimentos basicamente em classificou os alimentos em 4 categorias, né? Uhum. E pode parecer um pouco complexo, talvez alguns termos já está caindo no uso popular, como ultraprocessado, que eu acho que é o termo mais diferentão que a gente tem. Mas assim, basicamente explicando de uma forma simples esse conceito, seria assim, da gente basear a nossa alimentação ela ser baseada em alimentos que são in natura ou minimamente processados. Ou seja, eles se parecem muito com a forma que a gente os obtém na natureza. Ah, que legal. Certo? Então, exemplos disso, frutas, legumes, verduras. Basicamente, a forma que a gente vê na natureza é a forma que a gente encontra numa feira, no mercado, certo? Uhum. E também, se você observar o arroz, o feijão, eles passam por um processamento, e mais uma vez a indústria é importante para isso, né? Sim. Eles passam por uma lavagem, uma secagem, eles são ali estocados, né? Tem uma embalagem, só que se você for observar a lista de ingredientes na embalagem, vai estar lá simplesmente arroz.
Ah, Então, um ingrediente você sabe qual é, né? O problema é quando, ainda assim, se você vê um enlatado de, por exemplo, grão de bico, enlatado de milho, ervilha, vai estar lá normalmente água, vai estar o alimento, né, o milho, água e sal, por exemplo, ou até açúcar. aham. Mas até aí você sabe o que é também, você tem esses ingredientes em casa. O problema começa quando as listas começam a ter mais de 10, 15 ingredientes e a gente não consegue nem ler, a gente nem sabe o que é, né? Nunca que a gente viu aquilo na vida. Uhum. Então, esses ingredientes, que são os tais de conservantes, aromatizantes, estabilizantes, né? Na verdade, eles tentam prolongar o tempo, né, de prateleira daquele alimento, eles tentam se parecer com um alimento de verdade, né? Que daí surgiu esse tema, essa expressão também, comida de verdade, ingrediente de verdade. Porque muitos deles, hoje em dia, que a gente encontra no mercado, não são de verdade, assim, eles tentam imitar aquilo que é. Então, se você compra, por exemplo, uma lasanha, vai ter lá uma lista quilométrica, e daí ela vai tentar se parecer com a lasanha caseira. Mas não é a mesma coisa, porque a lasanha caseira você não precisa muito mais de 10 ingredientes, né, para fazer. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de alimento. O próprio iogurte, que a gente compra saborizado, que a gente acha que não tem problema nenhum. Mas a maioria das marcas, se você faz um iogurte em casa, você pega lá o iogurte natural e bate um morango, por exemplo, um pouquinho de açúcar. Você precisa de 3 ingredientes, né? E se de repente você colocar ali uns 3 morangos para um potinho de iogurte, já dá uma cor legal e um sabor. Agora, por que esses iogurtes que a gente compra, eles precisam ter aromatizantes aromatizantes e corantes? Ou seja, será que tem morango suficiente ali, né? Será que tem a fruta suficiente? Então, acho que é isso que a gente tem que começar a se perguntar e realmente ter esse olhar. Esses tipos de alimentos, não, sabe? Esses alimentos, eles têm impacto sério com doenças crônicas, né? Como diabetes, obesidade. E assim, além disso, que eu acho que é um fator importante, óbvio, mas também você acaba perdendo autonomia, porque você fica refém daquilo que eles colocam, né? Talvez você fosse adoçar um suco em casa com muito menos do que a gente encontra na caixinha. E por aí vai, e você perde a oportunidade de aprender com a sua avó, com a sua mãe, a fazer um arroz, um feijão. Então você deixa as tradições de lado também, e muitas vezes um momento em família, porque é muito mais fácil você pega um biscoito de bolacha e come ali sozinho, né? Do que aquela ideia que a gente tem de um bolo caseiro, que cada pedaço você vai compartilhar com alguém. Você não vai comer sozinho. Então, as refeições em famílias também são deixadas de lado, né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse olhar que, fora a questão do socioambiental, os impactos com embalagens, com todos esses produtos que são desenvolvidos, né, em laboratórios, e, enfim, tudo isso vai estar dentro do nosso corpo, na terra, né? Então, a gente tem que ter esse olhar, não só para que é algo simples, mas é uma questão muito grande, que tem um impacto muito grande, presente e futuro. Perfeito. Só de você falar, assim, já dá vontade de fazer uma mudança radical em toda a minha rotina de vida aqui, sendo completamente impactada. A importância de falar disso, né? Como é gostoso e como a gente nem se liga. Muito mais São Paulo, como você falou no começo, né? Você conhece o ritmo daqui. É muito fácil, rápido a gente chegar e comprar alguma coisa pronto, fazer. E só de você falar já dá vontade de mudar, assim. Porque realmente dá diferença, né, Gezê? Dá diferença. E também é um prazer na hora de fazer essa comida com a família, como você falou, né? Você ter o prazer do processo, do procedimento todo, porque a gente sabe que o prazer está na caminhada, não é só quando a gente chega lá, né? Não é só o prato pronto. Então há prazer nesse fazer, né? Eu queria que você falasse pra gente qual a importância do equilíbrio na alimentação também, aproveitar e desse umas dicas pra gente de cardápios mais balanceados, assim, do que você costuma fazer. Tem até fotos aí de uma mesa bonita que você me mandou. Ai, te mandei uma foto? Mandou.
Aí, ó, olha isso. Tá, verdade. Essa refeição a gente recebeu de uma amiga minha, muito, muito próxima, assim quando o nosso filho Valentim nasceu. E esse é um costume que as pessoas têm aqui quando os pais estão com o bebê recém-nascido, eles dão, assim, refeições por 1, 2... A gente recebeu por 2 meses. Nossa. Assim, almoço, jantar. Foi muito bom, Que porque lindo. tava só o meu esposo e eu aqui, e com o bebê, e ele trabalhando e estudando. Então, assim, ajudou muito. Eu falei, eu quero levar esse costume pro Brasil. Que coisa linda. Quando a gente tiver aí. É muito, muito incrível justamente isso que você está falando, a questão do amor, né, comunhão, das né, histórias, das lembranças. Mesa, né? A comida é uma coisa que eu me emociono, assim, só de pensar. Que coisa linda. E é muito bom você poder passar isso para os seus filhos também, né? Eu aprendi isso com a minha família e eu quero muito deixar isso para os meus filhos também. Então, pegando um pouquinho do gancho da pergunta anterior, juntando com essa, a gente percebe que se eu compro arroz, se eu compro feijão, se eu compro óleo, leite, ovos, queijos, carnes, frutas, legumes, verduras, sementes, castanhas, né? Tudo isso faz parte de uma alimentação saudável. Só que, de repente, a fruta é só lavar e comer, uma castanha, né, do Pará, e tal, é mais simples. Agora o arroz, o feijão, eu tenho que, né, arregaçar as mangas, cortar ali o nosso refogado, cebola com alho, né, tradicional brasileiro. Eu tenho que cozinhar o feijão, né, e com a pressão, com a panela de pressão ajuda, mas ainda assim, tem que ter todo um planejamento, tem que ter um tempo, uma dedicação. Então, é por isso que, como você colocou, a alimentação que a indústria tem de vender hoje pra gente é simplesmente assim, o slogan, né, que eles mandam pra gente é assim, você não precisa cozinhar, a gente faz isso por você. Só que, justamente, será que não tem nenhum custo, né, então esse custo todo que eu falei, esse impacto todo em tanta coisa, né, esse é o custo. Então, realmente, a gente não pode pensar que a gente comer tudo aquilo que é pronto, que é só esquentar, que é só abrir e ok, vai tá bem. Então, assim, é por isso que a gente precisa, de fato, ter essa organização, pensar em cardápio, de repente, alguma coisa assim que possa facilitar o seu dia a dia da semana. Então, eu acho que essas atitudes, né, de fazer lista de compras, de vocês pensarem em família, o que vocês querem comer, de poder cozinhar para sobrar também, de congelar, né? O feijão, acho que é uma boa opção de você cozinhar uma quantidade maior e congela, enfim, tudo é possível, mas dá trabalho. Seria bom se realmente isso que a indústria fala fosse verdade e estivesse por si só, né? Eles cozinham por nós e tá tudo bem. Mas não é a verdade. Então Deus criou a gente com a necessidade de comer, a gente precisa comer para estar vivo. Então é assim que tem que ser, né? Nas coisas pequenas no dia a dia que a gente vê também as bênçãos de Deus. E eu acho que, trazendo isso assim um pouco para minha vida, acho que muitas pessoas podem se identificar, mães também, mas o quanto assim que o dia a dia consome a gente, né? A gente tem criança às vezes pequena em casa ou estão na escola, enfim, aí você tem casa para limpar, você tem comida para fazer, e daí você fala, caramba, eu podia estar fazendo outra coisa, mas assim, essa é a vida, Deus está presente no comum, né, naquilo que é do dia a dia, e a gente precisa entender que realmente Ele criou as coisas para que fossem assim, não tem nada assim de super extraordinário, mas Deus está presente nesses pequenos momentos também. Então, por isso que a gente deve dar o nosso melhor sempre, né? Fazer realmente tudo para a glória de Deus. Ai, que linda, é isso mesmo. E, Gezê, tem como criar cardápios mais balançados também, né? E você já fez isso também, né? Você faz isso, né? E olha, eu faço um jeito assim muito prático que eu aprendi quando o meu filho Valentim começou a introdução, né, dos sólidos. Até então ele estava com leite materno. E daí eu comecei a ler um livro que eu tinha comprado no Brasil,
que é da editora Panelinha, da Rita Lobo. Não sei se alguém conhece, até tenho aqui uma Sim. foto da Ritinha. Eu gosto muito da Rita. Ah, que legal, ela é ótima. Ela é incrível, gente. Consumam muito o conteúdo do Panelinha. É um conteúdo gratuito. Inclusive, para você ter inspirações de receitas e de cardápios, você encontra tudo lá. E facilita muito você pensar o que combina com o que, né? Então, por exemplo, eu vou fazer peixe. O que eu posso fazer que combina com peixe? E aí, eles têm lá sempre uma sugestão de cardápio. Então, isso facilita muito o dia a dia. E, basicamente, no livro Comida de Bebê, que eu li, ela falava da importância do PF, que no caso do bebê seria o PFinho, que é uma comida adaptada. É uma graça, o livro tá na cozinha, eu esqueci de pegar. Mas o PFinho seria então a comida da família, só que adaptada para o bebê, de repente a temperatura, uma textura, um tempero. Mas o bebê ele pode comer o que a família come, né? Às vezes a gente tem a impressão que tem que ser uma coisa completamente só para o bebê, que dá super trabalho. E não. E daí me veio à mente, eu falei, caramba, então é uma oportunidade pra gente melhorar a alimentação aqui de casa, porque eu quero que o Valentim cresça comendo de tudo, coma bem. E aí foi quando eu comecei a pensar realmente no PF. Então o PF pra gente, brasileiro, eu não sei você, mas quando você pensa em PF, você lembra do quê? Do arroz, feijão, do básico, né, da carne, enfim, da salada, né? Um prato perfeito, né? Isso. Perfeito, exatamente. E assim, o legal saudável. É que saudável e é algo assim brasileiro, né? Que as pessoas costumam comer de almoço, jantar, ou de repente faz o jantar algo um pouco mais simples. Cada família tem a sua rotina também, né? O seu costume. Mas assim, pode ser usado para qualquer uma das refeições que a gente tende a fazer no Brasil. E o bacana é que você consegue trocar esses alimentos conforme o seu grupo. Então, por exemplo, o arroz, ele pertence ao grupo dos cereais. E aí, quais outros alimentos a gente encontra nesse grupo? O trigo, né? Então, a gente pode pensar no macarrão, a gente pode pensar numa lasanha, a gente pode pensar no pão, né? A gente encontra também aveia. A gente faz muito mingau de aveia aqui em casa, né? Normalmente a gente acaba usando mais para doce, né? Aveia. Não sei você, mas eu faço mais mingau, um bolo, né? Alguma coisa assim. E também faz parte pães, né? Com aveia. E a gente pode pensar também... tem o centeio, cevada, que talvez não é comum para todo mundo, mas dentro do pensando ali nessa porção, inclusive, eu tenho uma foto aqui, ó, para mostrar. Inclusive, pensando nessa porção, a gente pode pensar nas raízes e tubérculos também. Então, ótimo. basicamente, a gente pensa em batata, em mandioca, inhame. Então, são todos substitutos, né? Se você vai fazer arroz, talvez você não precise se preocupar em fazer purê também, porque eles são muito semelhantes nutricionalmente falando, né? Então, você pode, de repente, ter o trabalho só de fazer um ou outro. Agora, se de repente, aquele prato que você vai fazer tem que ter os dois, aí você ocupa o espacinho ali reservado para esse grupo, né, no prato. Então, isso dá para você pensar nos feijões também. Não tem só o feijão carioca ou preto, tem o branco, tem o vermelho, tem uma série, feijão de corda, tem grão de bico, tem lentilha, ervilha. Então, assim, você pensando por grupo fica muito mais fácil de você variar. E eu queria mostrar esse gráfico aqui, ó. Será que dá para enxergar? Aqui. Dá. Isso. Dá sim, bota isso. Aí. Tá dando para ver. Aí, boa. Tá. Então, aqui, tá vendo, ó? 25% destinado. Isso aqui é um prato, né? É um prato de arroz e feijão. Um prato comum, né? Com os nutrientes completos.
E é como se fosse um prato de casa, né? Um prato raso, enfim, que a gente põe a nossa comida. E aí, assim, 25% do prato, mais ou menos, você pode destinar para cereais, raízes e tubérculos, que eu comentei. 12,5% feijões. Tá. Aí 12,5% carnes e ovos. E metade do prato de hortaliças, né? Olha. Legumes e verduras. Então a gente Perfeito. tende, assim, uma pesquisa recente diz que a gente tende a comer menos, assim, arroz e feijão e carnes é fácil de pensar, mas às vezes a hortaliça nem sempre está presente. É verdade. Então, por isso que o Carlos Monteiro, que inclusive é professor lá da USP, e ele faz parceria com Panelinha, eu escutei um podcast dele no início do ano, ele falou assim, ele faz estudos sobre epidemiologia, né, doenças comuns na população, e daí ele disse assim, da importância da gente tentar incluir pelo menos uma ou duas hortaliças diferentes no dia. Olha. Porque realmente, assim, a observação é que às vezes os outros grupos estão presentes, mas nem sempre as hortaliças. E como a gente viu, elas deveriam ser a maior parte do prato. Né? Então, é um desafio. Mas, inclusive, por isso que eu trouxe esse livro aqui, ó. Ai, O que tem na geladeira. Muito bom. Da Rita Lobo. Conhece? Isso. Sim. Muito bom. Esse livro é fantástico, ó. Ele tem, deixa eu mostrar aqui o sumário. Ele tem, são 30... Cadê? Acho que eu passei. São 30 opções de legumes. Não, acho que tá mais pra cá. São 30 opções aqui, ó. Uau! Que delícia! E é legal que, assim, ele divide por alimento. Então, por exemplo, aqui tem cerca de, sei lá, 8 a 10 receitas por alimento, né? E aí você tem legumes, assim, variados. E aí você pode, sei lá, em vez de você fazer o chuchu, né? O que você faz com o chuchu? Né? E aqui tem uma série de opções bacanas, tal. Então, basicamente, você pode compor a sua alimentação dessa forma. O prato, porque assim, eu tô falando disso porque almoço e jantar normalmente é o que leva mais tempo pra gente, né? Então, se você pensar nesse PF como base, e aí você vai só assim, variando, né? Variando os alimentos de cada grupo, e daí você já tem ali uma série são variedades, assim, 1000, né? São infinitas as combinações. E aí, assim, as demais refeições, café da manhã e lanches, você pode pensar num cardápio também, se você quiser, mas também naquilo que a gente mais costuma comer. Eu não sei vocês, mas assim aqui em casa a gente come muito iogurte, granola, castanhas, os outros grupos, né, que não estão presentes normalmente no almoço e jantar, a gente pode aproveitar para comê-los nesses momentos. Ai, que delícia. Só de você falar assim, já dá vontade de cuidar de tudo. E falar em cuidar, é importante, né, Gesier, a gente preparar essa lista antes, já no mercado ou na horta, né, se você for pegar na horta, mas deixar tudo meio que preparado, né? Como que é a escolha dos alimentos antes, assim? Porque você vai cozinhar, já é importante ter lá, porque senão você desanima, né, de fazer certinho, se não tiver lá. Como que é essa pré-produção aí dos alimentos? Sim, ó, é bacana assim você pensar, como eu falei um pouquinho da experiência aqui, né? Isso vale para qualquer lugar. A questão da estação, da sazonalidade dos alimentos. Então, arroz, feijão, a gente costuma ter o ano todo, porque, enfim, eles empacotam e dura, né? A validade acaba sendo longa, porque o grão tá seco. Agora, esses alimentos que são perecíveis, né, como o caso de frutas, legumes e verduras, daí é mais bacana assim você pensar naquilo que tá de fato na época, porque além do preço estar mais em conta, você vai estar experimentando o melhor daquele alimento. Então, é muito comum o morango, não sei se você já reparou nisso, mas na época de morango, que costuma ser julho, né? Aqui é julho, acho que aí deve ser também. Julho, Eu acho agosto. que é julho aqui, julho, agosto,
Isso. Ele tá super vermelhinho, docinho, assim, maravilhoso, né? Agora, se por um acaso você acha uma caixinha de morango, sei lá, em janeiro, Janeiro. fevereiro, não vai estar a mesma coisa. E também o preço vai estar lá em cima. Vai estar o dobro do preço. Então, é bacana você estar observando isso, o que está com bom preço na época, né? E claro que tem alimentos que acabam sendo produzidos também, como banana, laranja, assim, o ano todo. Mas tem alguns que você pode estar mais atenta para realmente estar variando o seu cardápio. E aí você pode, de fato, pensar numa lista, assim, baseado no cardápio que você pensou, que você se planejou, você pode fazer essa lista de compras. Então você fala, tá, eu tenho arroz, tenho feijão, eu vou fazer uma abobrinha com molho de tomate e tomilho. Eu tenho tomate, eu tenho abobrinha, né? E aí você vai fazendo a sua lista. Eu faço hoje online, assim, digital, né? Boa. A lista. Mas vai do que você quiser. Se quiser deixar um papel na geladeira para tudo que você vê que acabar, você anota ali. Acabou o óleo. Abri a última garrafa de óleo. Então eu vou anotar para comprar na próxima vez que eu for no mercado, né? Boa. E assim vai. E daí isso facilita muito, porque o que acontece é que a gente não tem memória de elefante, né? Ainda mais quem é mãe sabe disso, a gente tá pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo. Ainda mais se tiver dúvida, aí que não vai lembrar mesmo. Então tem que ter lista. E isso facilita, porque senão às vezes você tem que ir no mercado para pegar um ingrediente que faltou, né? Que é essencial para sua receita. Esse gasta tempo, gasta dinheiro. Enfim, então é importante ter essa lista para facilitar mesmo a compra, otimizar o seu tempo. E daí, chegando em casa é aquilo, né? Tem que guardar tudo e tal. Mas assim, o que você puder já também organizar. Acho que cortou um pouquinho, travou um pouquinho. E, ai, que assunto gostoso, né, gente? Fala sério, eu tô com vontade aqui de... Voltou? Vamos lá, então. Deu uma travadinha, mas o que puder organizar... Mas voltou. Sim. Eu ia dizer assim, ó, que eu acho que o segredo, porque realmente eu que cozinho todos os dias, eu sei que não é flores. Por mais que eu goste de cozinhar, tem hora que a gente não tá afim. Então é por isso que a gente tem que tentar se planejar nesse sentido de... sempre que possível, de repente... Será que cortou de novo? Não. Pode falar. Tá. Pode falar. Desculpa. Então tá. Não, imagina. Sempre assim que possível, eu tento deixar alguma coisa pré-organizada, que é o tal do pré-preparo. Boa. Porque se você deixa para você fazer, eu vou fazer lá arroz, feijão, filé de frango grelhado e uns legumes grelhados também, né? E aí se eu for deixar de repente para cortar a cebola, o alho, cozinhar o feijão, tudo, eu vou gastar ali um tempo muito grande. E ainda mais se você tiver que fazer isso todos os dias, que tem gente que não come comida do dia anterior, né? Eu não sofro com isso, graças a Deus. Graças a Deus também não. Mas tem pessoas que não gostam, né? Não comem. E assim, aí para essas pessoas, bom, enfim, vai gastar muito mais tempo na cozinha. Mas assim, é bacana você pensar no que você puder adiantar. Então, por exemplo, no dia anterior, que eu vou cozinhar feijão, eu coloco ele de molho. Porque o feijão, se você não sabe, é importante que ele fique de molho de 8 a 12 horas. Molho em água, né? E aí depois você retira e descarta essa água, porque aí ali junto vão aquelas substâncias que podem produzir gases, né, na gente. E também outros nutrientes que podem competir, quer dizer, substâncias que podem competir com nutrientes do feijão. Então, enfim, é bom sempre descartar essa água. Então, por exemplo, é uma coisa que eu não posso simplesmente vou cozinhar feijão. Eu tenho que ter deixado de molho no anterior. Então, às vezes é uma coisa tão simples, é uma etapa simples, mas que facilita muito. Além do que, você vai reduzir o tempo de cocção, né? O feijão vai ficar menos tempo cozinhando. Então, são pequenas coisas que facilitam o dia a dia. Se você puder, por exemplo, já de repente, vou cortar um tanto de cebola e já vou deixar ali os legumes, já vou deixar lavado. E aí, no dia seguinte que você tiver que cozinhar,
é muito mais rápido. É que nem tipo a Ana Maria, que a Ana Maria, Boa. ela faz assim, né? É tudo assim. Não E é daí, na lindo verdade, de ver, a parece real que é lindo. lindo de tudo, ver ali, né? tudo Mas, assim, cortadinho, na bonitinho, verdade, separadinho, né? Perfeito. Um sonho de cozinha. perfeito. E aí, na verdade, você vai gastar tempo. Eu que uso muito, eu gosto muito de confeitaria, então eu uso muito balança. E aí você tem que Legal. pesar tudo certinho. Você gasta um tempo com isso É. também. Então, o que você pode preparar uma salada, por exemplo, alface, né? Em vez de você lavar só a da vez, a alface que você for usar para da vez, você pode lavar a salada toda. Tem aquela centrífuga de salada, você já viu? Já, maravilhosa. É linda, É ótima. muito, muito boa. Prática, né? Porque prática, e assim, costuma durar ali cerca de uma semana. Porque como já está higienizado e você seca, toda a água né? que estava presente sai e mantém a validade da alface, né? E aí você não precisa lavar toda vez. Então são Verdade. coisas pequenas, mas que facilitam muito o dia a dia na cozinha. É verdade, uma delícia. É uma delícia essa organização. Parece que dá mais trabalho, mas não, né? Pelo contrário, ela reme o nosso tempo, né? Faz render o tempo, né? E Gisê, tem uma coisa interessante, Valentim, né? Eu queria a sua opinião sobre crianças, agora você está com essa experiência com o filho aí também, como que fazer as crianças gostarem de legumes, frutas? Como tem sido essa experiência para você? Quais as dicas que você dá para fazer as crianças gostarem dessas comidas saudáveis? Olha aí, ó. Tintim chegou. Dá pra ouvir? Lindo. Dá pra ouvir ele? Lindo. Tá. Meu. Bom, eu acho que esse contato que eu falei com você da terra é muito, muito bacana. Ele, por mais que para ele não faça ainda muito sentido, assim, ele tá entendendo que a partir de uma semente é produzido um alimento, né, que a gente depois vai nos nutrir, vai nos saciar. Então, acho que todo esse processo é muito importante, porque você cria um carinho pelo alimento, você entende que existe um tempo, que não é simplesmente o consumo, né? Então, eu acho que essas são bases da alimentação, assim, que são importantes, que a gente muitas vezes se perde, porque a criança, né, a gente tem esse costume de falar que criança de cidade grande acha que o leite vem da caixinha, né? Verdade. Verdade. Então, você entender que, na verdade, tem um trabalho árduo por trás, né? Que tem toda a criação de Deus por trás também. Que lindo. Então, isso eu acho que é muito importante, você poder envolver a criança o máximo que puder, não só na plantação mesmo em si, ou, enfim, no cuidado, mas também no momento, assim, das compras que a gente tá falando, como Legal. apareceu lá na fazendinha, né? O Valentim não ficou o tempo todo comigo enquanto eu tava comprando os legumes, mas ele ficou brincando na fazenda e, querendo ou não, ele tava no ambiente, né, da plantação, ele vê tudo. Então, isso é bacana, a criança ter contato com o mercado, com a feira, e ter essa experiência que é tão mágica, assim, né? Tudo tão colorido, tudo tão, cada um de um jeito, de uma cor, de uma textura, um aroma, né? Isso vai desenvolver essa curiosidade na criança. E outra coisa também é poder envolvê-la no preparo da comida. Isso é legal. Nas tarefas também. Isso é Então, muito é uma legal. coisa, o Valentim tem 1 ano e 10, hoje ele tá fazendo 1 ano e 10 meses. Mas, assim, ele é desde nem sei quando, assim, desde meses. Ele já estava sempre comigo na cozinha, né? E depois ele começou a ter interesse pela colher. E hoje, com o meu cuidado, às vezes eu esqueço algumas palavras em português, porque eu aprendo inglês e esqueço o português. Imagino, é normal. Mas, enfim, com a minha supervisão, ele faz ovos mexidos, né? Na frigideira. Legal. Ele segura com uma mão a frigideira e com a outra a colher. Já desse tamanho? E ele quer pôr sal. Já. Meu Deus, que coisa linda. Ele põe sal, põe tempero. A gente tem um orégano aqui na hortinha, né? Ele rega, né, de manhã. Ele dá pra mim um regador. Aí ele rega.
o orégano, a salsinha, a hortelã que a gente tem aqui. Então, assim, tudo isso ele tá fazendo parte das tarefas da casa, que incluem comida também. E daí, foi engraçado um dia que a gente fez uma abobrinha na frigideira com azeite e alho. E daí, que deu fome, assim, né? Daí a gente, filho, vamos fazer comida. E ele entendeu que, assim, pra gente comer, a gente tem que ir pra cozinha. Isso é uma outra coisa também, né? Legal. Que a criança associa, né? Uhum. E daí a gente fez, eu já tinha um arroz pronto, tá? Um feijão. Daí a gente pôs no prato aquela abobrinha, ele foi correndo pra mesa pra experimentar, porque ele tinha feito também. Ai, que legal. Então isso é incrível você poder ter essa oportunidade, a criança ter essa oportunidade, né? Porque muitos pais realmente faz bagunça, mas de repente em algum momento ali da semana, que seja, você consegue cozinhar com a criança, dentro da limitação dela, da idade também, mas elas são super capazes e interessadas, assim. Então, é lindo. E por fim, eu acho que assim, a minha preocupação no começo tinha, né, porque eu era nutricionista, meu filho, eu quero que ele coma bem, tem que ser exemplo, né. E aí ele não comia, no comecinho assim, não comia banana, não comia morango, abacate e batata doce. Coisas que eu gosto muito. E eu falei, quem que nessa vida, difícil achar alguém que não coma banana, que não coma morango. E eu falei, tá, eu creio que se eu continuar oferecendo pra ele, a gente continuar comendo, ele vai um dia ter interesse por aquilo. E sosseguei, né, sosseguei o coração. E dito e foi assim, hoje ele come tudo isso que eu falei que ele não comia. Ai, que bem. Mas porque tem que ter essa... É a pior coisa um pai falar assim, meu filho não come tal coisa. Porque a criança, quando ela nasce, ela tem um negócio que chama neofobia, que é o medo pelo novo. Então, ela tá até então acostumada com leite, né, que é líquido e tal, tem um sabor, e de repente ela vê aquele kiwi que é verde e é geladinho, porque tava na geladeira, e ele é meio grudentinho assim, e aí põe na boca, né, então, enfim, a batata doce, que é meio molenguinha também, quando cozida, e aí assim, é uma explosão de sabores, é uma experiência assim muito diferente para ele, né? Então ele pode meio que ir para trás, assim, não recusar, mas se a família continuar comendo aquilo, ele vai ter interesse uma hora e vai comer. Então, sosseguem, pais, sosseguem, que eu digo assim, se a família come bem, a criança vai comer bem. É muito comum ouvir pais dizerem, meu filho não come salada, meu filho não come legumes. E aí fortalece mas eu isso na fico me cabeça da criança, né? Aí fortalece. E eu fico me perguntando, fortalece exatamente. Não, imagina, fortalece, porque daí realmente a criança às vezes vai passar a recusar, porque ela acredita naquilo. Isso. E eu me pergunto muitas vezes, será que os pais daquela criança comem salada? Comem legumes? Né? Porque a criança, ela um dia vai crescer e ela vai comer provavelmente o que a família come. Então, como eu falei no livro do Comida de Bebê, da Rita Lobo, é uma oportunidade, quando você tem uma criança em casa, é uma oportunidade para a família rever o que a família tem comido, né, e poder melhorar a alimentação. Nossa, Gisê, que coisa gostosa essa conversa, menina. Eu tô dando várias ideias aqui. Eu espero que quem está nos assistindo também possa ter essa explosão de ideias, de vontades que eu tô tendo só de conversar com você. Eu queria que você tivesse um quadro aqui no Mãe EPP. Se você aceitar, a gente pode conversar sobre isso, sobre dicas, enfim. Eu ia adorar! Então, meu Deus do céu, porque olha, eu tô amando, assim, você vê que quando alguém pratica, né, esse ritmo saudável de comida, transmite a vontade, né, contagiante, né, a vontade. Você falando de tantas coisas que já deram uns starts aqui na minha mente de fazer, enfim, contagia, né, que benção. Tem muita coisa boa que dá para falar aí, Feliz. Né? Nossa, demais! Não, comida é uma coisa engraçada, porque assim, quando eu vim pra cá, nos Estados Unidos, eu sabia inglês muito pouco, meu inglês muito básico. Mas sempre que surgia a temática de comida, parecia assim que, pum, sabe? O meu vocabulário em inglês pra comida é mais extenso que o do meu esposo. Que é estudante aqui, que
tem um inglês muito melhor que o meu. Mas assim, de comida eu falei, eu entendo. No inglês eu entendo. Que ótimo. Demais. Então, assim, é incrível poder falar e poder você ter acesso a outras culturas aqui onde a gente mora. A gente tem acesso a muitas culturas chinesas, enfim, chineses, coreanos, africanos. E essas pessoas trouxeram comida pra gente na época que o Valentim nasceu. Que legal. E a gente pôde comer um pouco daquilo que eles têm o costume de comer. Então, assim, é tão incrível pensar que existe tanta variedade. A gente não precisa estar ali no nosso mundinho, né? A gente pode estar aberto para essas novas culturas. É verdade. Que legal, queremos essas dicas. Inclusive, fala. Se eu puder falar, não sei como tá o tempo. Por favor, pode falar. Mas olha só, uma coisa que eu gosto de fazer bastante é assim, eu costumo pensar no arroz e feijão, assim, mais para almoço, que é uma coisa que, não sei, é um costume que a gente tem em casa. E no jantar, eu tento pensar em comidas que são de uma panela só. Sabe? Que legal. Você consegue evitar sujar muita louça e acaba sendo uma coisa mais prática mesmo, né? Então, eu fiz ontem, inclusive, eu tava assistindo um vídeo sobre curry. Olha. E assim, o curry é tanto aquele... Você já viu aquela pasta indiana de legumes aromáticos? Talvez, não sei tenho se você certeza. Já viu. É uma pasta que você pode fazer assim, com o que você tiver, tipo cebola, alho, gengibre, e pimenta. E aí você bate no processador. E daí você pode, se quiser, congelar também em potinhos, né? E daí, porque eu acho que assim, todo dia cortar cebola e alho é uma coisa que eu tenho preguiça. Então, eu acho que desse jeito é uma boa solução pra mim, pelo menos, né? Boa. E aí você faz essa base, você pode... Eu fiz um curry ontem, olha só, pra você ver, que é um curry meio indiano, assim, tailandês, que eu coloquei... Eu fiz essa base, essa pasta aromática, e aí você põe um pouquinho do óleo e tal, e eu pus leite de coco. Uau! Coloquei grão de bico cozido, ele já estava previamente cozido. Coloquei frango picadinho e coloquei couve picada deve também. Ter ficado uma delícia. E aí eu fiz isso um prato só e tinha arroz feito, né? Então, pronto, sabe assim, eu não precisei de muito. Ai, que delícia. E aí você inclui esses grupos, porque eu, né, sempre tô pensando nesses grupos que eu falei, dos cereais, raízes tubérculos, feijões, ou leguminosas, carnes e ovos, e legumes e verduras. E a fruta de sobremesa, né? Boa. Que é a dica da Rita Lobo. E daí, assim, eu sempre tô pensando nisso. Quando eu vou pensar em almoço e jantar, eu sempre tô pensando em todos os grupos. Mas nem sempre dá. Por exemplo, se você vai fazer um estrogonofe, pra mim, não combina feijão. Sim. Não sei pra você. Não combina. Mas se eu comer ali o estrogonofe com arroz, com batata, enfim, no almoço, de repente eu posso fazer uma sopa no jantar que tenha um feijão, que tenha uma ervilha, por exemplo, né? Verdade. Então é tentar incluir pelo menos o feijão e a carne uma vez no dia, né? Pra quem come carne, ou no almoço ou no jantar. Excelente, hein? Meu Deus do céu, eu já tô ficando com vontade aqui, só de ouvir você falar, de tão gostoso que tá, meu Deus do céu. A gente devia cozinhar juntas. Pois é, quem sabe um dia, hein? Oh, meu Deus. Olha, e que vontade, né? Quem sabe um dia, já pensou? Mas, eu fiquei com vontade das suas dicas, a gente vai conversar sobre isso. Quem sabe você não dá umas dicas aqui, grava aí, manda pra gente, aí a gente vai compartilhar com o mundo inteiro, né? Já pensou que legal? Perfeito. Né? Uma comunhão online, né? Então vamos conversar sobre isso, certeza. Gisê. Maravilhoso conversar com você, eu estou muito feliz, prazerzaço enorme, agradecer o Marcos que indicou, né, o seu contato. E eu estou muito feliz, de verdade. E eu queria pedir para você, de tudo isso, toda essa conversa gostosa que a gente teve aqui, para você deixar uma mensagem para quem está assistindo, para quem vai assistir futuramente, já te agradecendo por ter dedicado esse tempo aqui conversando com a gente, com informações tão preciosas como você trouxe para a gente.
Olha, como eu falei, para mim é um prazer falar sobre comida. Quem quiser, inclusive, depois passar um e-mail para mim, ou enfim, no Instagram. Tem aí, já vai aparecer na tela. Pode. Pode falar o seu Instagram e seu e-mail, que a gente vai colocar aí. Isso, Gesier. Eu sou praticamente a única Gesier no mundo. Ai, coisa boa. Então é fácil de achar. E assim, eu gosto muito de falar sobre isso, e eu sei, como eu falei, não é algo simples. Não é porque eu que gosto de cozinhar, né? Eu sei que nem todo dia eu tô afim, ainda mais para quem não tem muita prática. Mas uma coisa é verdade, eu acho que quando a gente entende que Deus nos criou, que a gente é templo do Espírito Santo, a gente busca fazer bem para cuidar bem da gente, né? Daquilo que Deus nos deu. Então, assim, a alimentação, ela tá completamente relacionada com nossa saúde, com nosso bem-estar. Então, eu não gosto muito de falar de doença, porque parece que é só por essa razão, né, que a gente deve comer bem. Mas, de fato, se a gente não come bem, a gente pode ter aí consequências ruins, né? Por conta disso, o impacto na nossa vida e no nosso dia a dia, enfim. Então, por mais que a sua vida seja muito corrida, né, eu sei como é São Paulo, enfim, onde você estiver, entender que a alimentação ela tem que ser prioridade na sua vida. Mesmo que você coma num restaurante todos os dias, que você sabe que é uma comida muito boa, o custo é muito mais alto do que se você pudesse fazer em casa. E como a gente falou aqui, o prazer do preparo, de ter contato com o alimento, de você fazer uma comidinha para sua família, para você, enfim. Isso é muito importante, isso é muito bom, nos faz bem. Então, tem uma série de dicas que a gente foi compartilhando aqui, mas se por um acaso alguma coisa desandar, né, você falar assim, nossa, era para eu ter feito a comida. Muitas vezes acontece isso aqui em casa também, eu penso no cardápio, mas não sigo, muitas vezes, e eu falo, para tudo, e aí você começa de novo. Ah, que legal. Você fala, não, vamos de novo. O que eu posso fazer então para me organizar melhor, para que eu possa, de fato, ter comida aqui em casa, não ficar perdida, não ter que pedir um delivery, né? Alguma coisa assim, comer uma pizza congelada, enfim. Então, assim, realmente, se isso acontecer, porque provavelmente vai acontecer, porque a vida não é perfeita, né? A gente busca o ideal, a gente busca aquilo que é bom, mas não existe perfeição. A gente é imperfeito, certo? Então, a gente trabalha com esses recomeços também. O importante é não parar, né? Não é, as pessoas falam que de segunda começam a dieta. E aí chega lá pra quarta, quinta, não, mas eu comi um monte de chocolate ontem, não, então já desandei, já pus o pé na jaca, né? Mas não, todo dia conta, todo dia é um novo começo, é uma nova oportunidade. E pensem em família, não trabalhem juntos, não dá para uma pessoa só dar conta de tudo, né? Boa. Então é importante a divisão de tarefas, de repente, o Tintim mesmo pequeno já põe a mesa, ajudar a tirar a mesa, então ter esses hábitos em família, entender que todo mundo da casa precisa comer, é uma necessidade em comum, e que todo mundo pode se ajudar dentro das suas possibilidades. Que coisa linda, que presente de Deus você para nossa manhã, Gesier. Que presente, que gostoso, de verdade. Um grande abraço para você, para sua família, e muito obrigada em nome da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e em nome da IPP TV, né, e do Manhã IPP, que é esse programa. E eu espero que quando vocês vierem para o Brasil, a gente possa se encontrar aqui na igreja também, né, e que Deus continue te usando assim, de uma forma tão leve, gostosa e saudável como Ele tem te usado. E vamos conversar. Depois eu falo com você sobre esses quadros aí, essas participações que a gente vai amar. Ter você mais vezes. Eu vou amar também. Ai, que ótimo. Perfeito. Nossa, muito obrigada, Lídia. Você foi muito querida comigo, eu que agradeço. E poder estar aqui também, podendo, de repente, ajudar alguém, inspirar alguém. E é isso. É Inspirou, com certeza. E vai continuar inspirando, eu tenho certeza disso. Com essa família linda que é bênção de Deus. E gostei muito do que você falou de cuidar para a glória de Deus. É isso mesmo. Que bom, obrigada. E até a próxima, tá bom? Porque quero te ver de novo aqui ao vivo para compartilhar. Não vou ser egoísta de guardar só para mim, não. Tá bom, querida? Ok, com certeza. Obrigada. Obrigada. Um beijo. Beijo, até a próxima.
Muito bom, que entrevista, gente. Já deu vontade de mudar tudo na minha alimentação, vou ter que confessar. Falou demais comigo, Gesier. Que delícia esse conteúdo. Obrigada, que Deus continue te usando assim de uma forma tão saudável, das duas formas, né? Fisicamente e espiritualmente. Linda, que Deus te abençoe, obrigada. Olha só, e agora eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente, né? Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável, né? Por isso, as tintas da Quali Vinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você mora, onde você trabalha, ou desenvolve coisas novas, né? A Quali Vinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, ela pode ser encontrada numa loja pertinho da sua casa, ou se não tiver uma loja pertinho da sua casa, no próprio site, que é muito fácil. qualivinil.com.br está aparecendo na sua tela. E a nossa dica, né, para você se inspirar, para você transformar, para você decorar, use Quali Vinil, nossos parceiros aqui que a gente confia que são de qualidade. Tinta precisa ser de qualidade. Os estúdios aqui da IPPTV foram usados tintas Quali Vinil também e tá, olha, vou te falar, deu aquele visual novo que tá gostoso. Quem chega fala, nossa, tá bonito aqui, né? Tem que ter qualidade, né? E eles também caminham aqui com a gente, né, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Muito bom! É isso aí. Tem mais quadros aqui gostosos no Manhã EPP, né? E tem os bastidores. Você gosta de andar por trás das câmeras aqui com a gente? Pois é. A Luísa mostra tudo pra gente aqui por trás das câmeras. O que você não pode ver daí, a Luísa mostra aqui. E hoje ela vai mostrar o Matheus Santos, quando ele entra ao vivo. O Matheus sempre está entrando ao vivo, trazendo notícias fresquinhas, né, do que acontece aqui em São Paulo. E outro dia ele estava até lá em Brasília. O Matheus não para, gente. E a Luísa mostrou pra gente os bastidores do Matheus fazendo ao vivo. Vamos ver. Fala galera, eu sou a Luísa e hoje nós vamos ver os bastidores do ao vivo que o Matheus fez para o Notícias do Bem. Então vem comigo. Matheus, conta pra gente como que você se prepara para entrar no ao vivo. Bom, eu tenho uma mochila que eu levo aquele equipamento ali que a Luísa já mostrou pra vocês. Esse equipamento me acompanha por onde eu vou e ele fica dentro dessa mochila. E aí aqui tem o microfone, tem a luz, tem o som, tem o celular, que é por onde eu entro ao vivo, né? Tem esse equipamento. Tem aqui uma necessaire, porque a gente anda com o cabelo bagunçado, maquiagem também. Este som aqui. E aí a gente mexe aqui, ó. Por exemplo, o Modesto, que é a pessoa que me coordena, ele tá falando comigo agora. Ele pediu pra me posicionar aqui em frente à câmera. Então provavelmente eu já vou entrar ao vivo daqui a pouco. Tá bom a iluminação? Ele tá falando comigo agora aqui. Tá ótimo? Tá bom, obrigado. E aí, por exemplo, agora, ó, eu vi que eu fiquei um pouquinho baixo ali, então eu diminuo aqui, ó. Esse equipamento que agora é bem concorrido entre mim e a Luísa Carniel. Metodologias criativas, buscado trazer aulas interativas para que os nossos alunos aprendam o melhor conteúdo que é a palavra do Senhor. Quais salas estão sendo oferecidas? Mateus, a nossa escola bíblica dominical adultos é organizada em 3 eixos. Nós temos o eixo doutrinário, temos o eixo temático e o eixo etário. Eu vou explicar um pouquinho a organização de cada um deles. Matheus acabou de sair do ao vivo. Como que é entrar ao vivo? Conta pra gente. É sempre tenso. É sempre tenso porque é uma correria. O Modesto fica falando pra mim, vai logo. Aí eu tento a entrevistada falando, todo mundo querendo saber a informação.
Mas foi bom, hoje foi bom, mas é sempre dá uma tremedeira às vezes. Soa frio, né? Só frio, a barriga e tudo mais, mas depois que você fica mais leve, dá pra ir almoçar agora. Bom almoço, gente. Valeu. Entrar ao vivo realmente não deve ser fácil. Os bastidores de hoje ficam por aqui. Até mais, tchau, tchau! Muito bom ver por trás das câmeras, né? É sempre uma tensão, é sempre uma adrenalina. Não é fácil, mas é muito gostoso também. O Matheus ama fazer isso, faz com profissionalismo. Matheus, parabéns pelo seu profissionalismo e de todas as pessoas que estão por trás aí também. Gabriel, Luísa, a Júlia, né? O Thiago e tem mais várias pessoas aqui, né? É até injusto citar nomes porque tem muitas pessoas por trás aqui que são uma bênção e é uma correria abençoada, muito bom. Gosto demais desse quadro, né? E você que está gostando da nova programação da IPP TV? Pois é. Uma equipe tem trabalhado muito, como eu falei, para produzir o conteúdo desta web TV, que tem sido bênção na vida de tantas pessoas. São mais de 30 programas inéditos e um conteúdo edificante 24 horas por dia na internet. E nós queremos continuar levando a palavra de Deus, queremos continuar crescendo, continuar levando o evangelho a mais pessoas através das mídias sociais. Por isso, nós criamos a campanha Parceiros IPPTV, onde todos os recursos, presta atenção, todos os recursos dessa campanha são revertidos para a manutenção da IPPTV e é muito fácil. Você pode contribuir e com a contribuição de apenas R$ 30,10 por mês, você se torna um parceiro IPPTV e também fará parte da nossa família. Só não se esquece, gente, de colocar os 10 centavos para a gente direcionar a sua doação para esta campanha. Nos ajude a manter a IPPTV no ar, né? A sua TV missionária, é isso mesmo, gente. E agora a gente vai, sabe para o quê? Para o Fala Comigo, o quadro que você manda pergunta para o WhatsApp da comunicação, que é o 98149-8444. É, nosso telefone, nosso WhatsApp aqui. Você manda pergunta e a gente responde ao vivo. Fala comigo. Como faço para me inscrever nos cursos EAD, Ensino à Distância? É muito fácil, gente. Acesse o site ippinheiros.org.br/EADpinheiros e garanta já um dos cursos. Você terá acesso imediato ao curso a partir do momento que você adquirir e você pode assistir o curso no horário que for melhor para você. Então, EADpinheiros.org.br. É isso, deixa eu confirmar aqui, é ippinheiros.org.br/EADpinheiros, né? Boa, então acessa lá e já procura o curso que mais se identifica com você. Tem outra pergunta, fala comigo. Como procuro vaga de emprego? Se liga aqui se você está precisando de vaga de emprego. Acesse o nosso site ippinheiros.org.br/empregos e você pode conferir as vagas que estão sendo ofertadas. E também se a sua empresa tem vagas a ofertar e está procurando gente para trabalhar, você pode publicar no site também, entra em contato com a nossa igreja. Pode entrar em contato com a secretaria, né? Ou colocar lá, preencher no próprio site ippinheiros.org.br/empregos, tá bom? Tem muita coisa boa lá, vale a pena dar uma conferida e indicar, né? Às vezes alguém está precisando de trabalho e está lá a vaga esperando. Seja esse instrumento na mão do Senhor, tá bom? Vamos para o nosso passatempo de hoje, ver qual é a dica especial separada para você. Candlelight Balé, Lago dos Cisnes de
Tchaikovsky, A Luz de Velas, 19 de agosto de 2021, às 6h30 da tarde, né, às 18h30, no Teatro Bradesco, na Rua Palestra Itália 500, loja 263, no terceiro piso, em Perdizes. Telefone 5005-900, em São Paulo. O valor, R$30 o ingresso, né, o formato desse concerto Candlelight, que integra a performance de balé arrebatadora durante os trechos do Lago dos Cisnes, né, de Tchaikovsky, que ganhou mesmo o coração dos paulistanos. Os lugares esgotaram rapidamente, né, para a edição de lançamento. E a outra boa notícia é que um novo concerto vai acontecer, dessa vez em um dos locais mais emblemáticos da cidade, o Teatro Bradesco. Esse concerto, Candlelight, né, com a apresentação de balé, acontece em 19 de agosto, em 2 horários, a sua escolha. O marcante Teatro Bradesco é o cenário perfeito para receber esse novo concerto, Candlelight, que promete 60 minutos com algumas das maiores obras-primas de Tchaikovsky e ainda a performance de balé durante o Lago dos Cisnes, né? Essa será uma experiência como você nunca viu e este será um concerto único que com certeza ficará na sua memória para sempre, né? Nas mãos de um sexteto de cordas você vai assistir às obras clássicas mais conhecidas de Tchaikovsky em um ambiente verdadeiramente intimista e mágico, iluminado por centenas de velas. Muito bom, fica a nossa dica de passatempo aí para você não perder esse achado na dica de passatempo aqui, né, para turistar, para se enriquecer culturalmente aqui em São Paulo. Né? Quem sabe você é de fora e está vindo passar uns dias em São Paulo, já aproveita e garante o ingresso, né? Nossa dica de cultura, lazer e turismo aí no nosso passatempo. E por falar em balé, temos curiosidades sobre esse espetáculo que é o balé. Vamos lá para o nosso Minuto Curioso do dia. Apesar do código do balé clássico ser todo em francês, a dança surgiu na Itália no século XV, quando a italiana Catarina de Médici se casou com o rei Henrique II e se tornou rainha da França. Ela fez questão de introduzir a modalidade ao seu novo país, que recebeu o balé de braços abertos. Mas foi no século XVI que o rei Luís IV, né, o Rei Sol, criou a Academia Real da Dança e consolidou o balé em seu país. Segunda curiosidade, Maria Camargo foi a primeira bailarina a usar sapatilhas sem saltos no século XVIII. Antes dela, os sapatos tinham saltinhos e não permitiam que os dançarinos ficassem na ponta dos pés, né? Depois da Revolução Francesa, as sapatilhas sem saltos viraram padrão e acrescentaram movimentos mais elaborados para a dança. Olha que curiosidade incrível. Outra curiosidade, o balé mescla a prática do exercício físico com exercícios mentais, desenvolvendo a postura, a flexibilidade, a concentração, a paciência e o conhecimento do próprio corpo. Olha que interessante. Outra curiosidade é que o teatro Bolshoi é referência no mundo quando o assunto é balé clássico e ópera. A companhia, criada em 1776 na Rússia, foi considerada Patrimônio Cultural da Humanidade pela ONU e pela Unesco. A única filial do Teatro Bolshoi fora da Rússia fica no Brasil, em Joinville, Santa Catarina. A escola, que existe desde 2000, é um projeto social e tem, em média, 200 alunos. Nosso Minuto Curioso, uma delícia, balé, muito lindo. É um esforço, é uma dedicação realmente apaixonante, né? E com esse espetáculo vindo aí do Lago dos Cisnes, né, em São Paulo, que oportunidade, né, para curtir essa arte magnífica que é o balé, lindo demais. Nosso passatempo aqui trazendo essas informações riquíssimas para vocês, tá bom? Espero que você tenha gostado. Vamos lá. Para falar sobre esse conteúdo todo que está sendo criado para você, a gente tem um recadinho, tem um lugar que está tudo lá armazenado. Se liga nesse vídeo. Eu tenho uma super novidade para você. A partir de agora,
todos os programas da IPP-TV já estão disponíveis para você maratonar quando e onde quiser. Espera aí, Lídia, você disse todos? Isso mesmo! Você pode assistir todos os programas gratuitamente no nosso novo canal do YouTube, IPP Play. É conteúdo de qualidade à sua disposição em apenas um clique. Para isso, basta só você se inscrever no IPP Play. Perdeu o seu programa preferido da IPP-TV? Não tem problema, é só acessar o IPP Play e assistir todos os programas que quiser, a hora que preferir. Lembrando que o canal oficial da IP Pinheiros vai continuar com transmissão 24 horas da IPP-TV, a sua TV missionária. E lá você vai poder assistir cultos e mensagens e poder assistir de novo e até compartilhar. Gostou da notícia? O IPP Play vem trazer mais conteúdo cristão para a internet. Vamos juntos propagar a palavra de Deus neste grande campo missionário. IPP Play, o conteúdo da sua TV missionária a um clique de você. Clica lá no canal, se inscreve, ativa o sininho e compartilha, gente. Esse canal tem muito conteúdo que pode trazer tanta esperança para tanta gente precisando. Deixe ser a sua vida ser um instrumento, né, da palavra de Deus. Compartilha. Às vezes alguém olha lá, às vezes um assunto combina com alguém que você sabe que está precisando ouvir daquele determinado assunto, já dispara aí, tá bom? Vamos lá para os aniversariantes do dia. Parabéns para Aline Medina, Bianca Silva, Edson Bezerra e Susan Farias. Que Deus abençoe muito você. Feliz aniversário. Que seja um ano cheio de novidade de vida, muita alegria no Senhor e que venham muitos aí, todos para a glória do Senhor. Você que está de aniversário também, que eu não falei o nome, feliz aniversário também. Que Deus abençoe muito em nome de Jesus. Tá bom? A gente fica por aqui com esse programa muito bom. Agora fique com Notícias do Bem e logo mais à tarde, Conversa da Tarde com Marcos Melo. E Deus abençoe sua vida. Eu espero você amanhã de manhã aqui às 10 horas para mais um Manhã IPP. Fique com Deus, que Deus abençoe. Até amanhã.